Bom, pra você que já assistiu outro filme desses diretores, né, que lá com o Harry Potter peidorreiro, você já imaginava que esse filme ia sair piruta, e não é por menos, aqui quando se enfia ainda há 24 no meio, vai sair um caldo aí dos mais loucos, e a gente vai ver se ele funcionou. Michelle Yeoh é uma mulher de família cheia de problemas familiares e financeiros, quando um novo vem à tona. Ela precisa salvar o mundo com a ajuda do marido de outro multiverso. É isso mesmo que vocês ouviram. No fim, será que ela é uma grande heroína ou uma mulher cheia de dívidas para pagar? Bom, Nathan, eu não assisti o filme do Harry Potter peidorreiro, então eu não tenho muito parâmetro para dizer, mas eu sei, pelo que eu já ouvi aqui de algum spoiler aqui antes da gente gravar, que teremos aqui opiniões bem divergentes aqui hoje no canal. E eu já vou começar com aquela famosa pergunta. E aí, você gostou ou não do filme? Bom, vou fazer um pouco mais de suspense aqui pra dizer quem gostou, quem não gostou. Vamos ver se a gente é tão inesperado aí quanto o filme. Vocês comentem embaixo depois, quero ver se vocês acertaram, tá certo? Vamos engajar esse canal, não é mesmo? Mas enfim, falando aqui do filme, eu acho que a gente tá falando aí de multiverso, tá falando de salvar o mundo, e não à toa, né? Esse é um filme que ele rouba muito da estrutura que a gente tem, por exemplo, nos filmes de heróis, né? Ironicamente, ele inclusive é um filme produzido pelos irmãos Russo, né? Que fizeram aí Vingadores, que fizeram Capitão América, Guerra Civil. E assim, se você começar a enumerar, você vai conseguir encontrar várias características que o filme compartilha com o filme de heróis e também, de modo geral, com essa tradição de filmes de jornada do herói, que a gente sempre comenta aqui no canal, né? Então aquela coisa desde o escolhido, né? Aquele personagem ali que é eleito no meio do mundo banal e que ganha poderes para salvar o mundo, aquele mundo, os poderes que precisam ser explicados para esse personagem, que por consequência também o público precisa entender, vilões ali que têm traumas que são relacionados muitas vezes com a trajetória do próprio herói, piadinhas ali meio da sexta série, essa questão do multiverso que agora também está super em voga na cultura pop. E conforme a gente vai andando no filme, a gente vê que existem vários ruídos ali que saem um pouco dessa estrutura clássica. Então, seja a questão de que a escolhida não é bem a escolhida, né? Ela serve muito mais como um guia ou até uma antítese à escolhida oficial, que também é da família dessa personagem. As piadinhas que muitas vezes a gente critica, que são ali questões mais de distração porque está sendo contada a narrativa principal, aqui na verdade são mais gatilho para que a história possa continuar, são mais gatilho para que poderes possam surgir. E a própria ideia de multiverso, né, que é tratada nesses filmes de forma tão séria, né, às vezes meio catastrófica, aqui na verdade você vê que existem universos paralelos que são completamente farofas. Eu trago justamente isso, e talvez já me denuncie aqui, para questionar se de fato o filme ele é tão transgressor quanto a gente vê sendo vendido assim, porque apesar desses ruídos eu acho que tem outras coisas que ele repete ali desses filmes que a gente está acostumado a ver, como por exemplo o uso desses poderes para esconder certos traumas pessoais, e por trás dessa trajetória de heroísmo a gente discute essa vida banal, esses problemas psicológicos, né? A gente pode pensar num Batman, a gente pode pensar no Homem-Aranha, mas que também acho que acontece aqui, ou também a defesa de valores muitas vezes bem moralizantes, como a defesa da família. São temas que a gente vai destrinchar aos poucos aqui, mas enfim, acho que é uma fala inicial pra gente começar a questionar. Bom, talvez o Nathan já esteja, né, se denunciando, sim. Mas enfim, eu queria começar trazendo alguns pontos antes de falar necessariamente do filme, né? Primeiramente, eu cresci vendo filmes de super-heróis, só que com o tempo eu acho que o gênero, de fato, ele foi cansando muito e hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de gostar de filmes de super-herói. Recentemente surgiram alguns outros tipos de filmes, de séries, na verdade, como The Boys, como o Invencível, que eles falavam muito que desconstruía esse imaginário do herói. Quando, na verdade, o que eu vi ali era simplesmente um filme com violência extrema, para esconder outras fraquezas que, enfim, as séries têm de deficiência no roteiro e tudo mais. Bom, e outra comparação que não tem como não fazer é porque recentemente eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme, né, que já no título tem loucura e multiverso. Então, né, por mais que a gente sabe do que esperar de um filme da Marvel, você espera que tenha alguns traços ali que sejam, de certa forma, um pouco mais transgressores no que se diz da narrativa, né? Só que os filmes da Marvel eles já estão tão presos nessa dinâmica de conectar um filme a outro, de que um filme só é mais uma escada para ele fazer um outro filme para se transformar num grande universo, que o filme acaba sendo repleto de falas muito óbvias
ele não consegue tratar essa questão de multiverso. Pra mim, ele tá tratando mais de uma questão de viagem no tempo do que de multiverso. Enfim, um filme que eu achei muito decepcionante. Não sei se eu vou ser criticado aqui. Mas, enfim, é a minha opinião sobre o filme. E aí, quando você chega nesse filme, eu acho que ele consegue trazer algumas transgressões. Primeiro, porque a protagonista é uma mulher mais de meia idade, oriental, né, chinesa. Isso a gente vê em poucos filmes, então a gente não esperaria de uma personagem dessa sendo uma protagonista de um filme de super-heróis. E o que eu gosto bastante é porque ele não te dá tudo mastigado. Eu acho que você tem vários pontos que você até quase se perde, você pensa, o que está acontecendo aqui? E o filme, aos poucos, ele vai ficando mais evidente do que se trata, né? Que são metáforas, que a gente vai discutir mais à frente sobre dramas familiares, sobre essa mulher que está sobrecarregada, repleta de problemas. E é um filme que eu acho que ele não se leva a sério. Por mais que tenha algumas piadas que eu acho que me incomodem, mas não no ponto de vista que eu acho que elas são ofensivas, mas como o Nathan mesmo citou, elas são um pouco de sexta série. Tirando isso, eu acho que ele aqui consegue expressar essa questão de multiverso, porque ela viaja por várias personalidades em lugares que ela é totalmente diferente e isso se mistura na mesma cena. Eu vou fazer aqui uma outra comparação que eu acho que talvez ela seja um pouco audaciosa, né? Foi Kill Bill. Quando eu assisti aquilo, eu achei um filme totalmente exagerado, que eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui que me gerou curiosidades. E era um filme também que não se levava muito a sério, né? É um filme super exagerado em vários quesitos, né? Que ele traz muito aquela questão das lutas marciais, orientais. E nesse filme eu acho que ele tem um exagero que eu acho positivo, porque, voltando à comparação, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pra mim, é um filme que só fica, o multiverso e a loucura só fica no título. E nesse filme, ele consegue levar essa loucura em toda a sua estrutura. Desde a ação dos personagens, dos diálogos, da montagem. São cenas de lutas, assim, absurdas, que as pessoas usam as coisas mais inusitadas ali dentro da batalha. Eu acho que ele consegue trazer isso não só pelo nome, mas em si pela estrutura do filme em si. E isso me reviveu um pouco essa sensação de quando eu assisti Kill Bill. Cara, acho que do que você disse, eu só não concordo quando você fala sobre o filme não ser muito literal. Eu acho que pra segunda metade isso acontece bastante, mas a gente vai chegar lá. E eu queria puxar justamente isso que você falou da estrutura ser um pouco desvairada, porque eu acho que isso, de fato, né, ele reflete um pouco o que essa protagonista ali tá passando por baixo de todos esses poderes. A gente pode pensar por um lado que essa personagem ela vive ali uma crise de meia-idade, que vive numa família cheia de dívidas, que não se identifica muito bem com o parceiro, não se dá muito bem com a filha, e que meio desiludida disso tudo tenta imaginar várias formas que ela poderia ter levado a vida dela. E que toda essa questão dos multiversos possa ser só uma especulação de uma vida de lutadora, de uma vida de cozinheira, de uma vida de artista, que ela poderia ter levado a vida dela se ela não tivesse tomado as decisões que ela tomou. Que ao mesmo tempo, por ela estar vivendo nessa vida atual, ela meio que cria toda essa conspiração de pessoas que querem evitar que ela possa sonhar essas outras vidas, né? Então, ela deseja sempre essa grama, né, esse multiverso do vizinho e acha que a vida atual é sempre a pior possível. E por consequência, a gente vai vendo que a trajetória dessa personagem é entender que nem esses outros multiversos são tão perfeitos quanto parecem, quanto também a própria vida dela não é essa coisa trágica que ela faz pintar. Então eu acho que esse conflito de mundos é o que vai dar a graça pro filme, né? E aí a montagem ajuda muito, né? A cortar momentos em que ela tá num êxtase gigantesco em uma dessas vidas paralelas, em que ela tem que voltar pra vida oficial, e a gente vai meio que transitando, e isso vai gerando mais essa insanidade, que gera um pouco mais essa conspiração por um lado, e que gera um pouco mais essa imaginação ali, toda essa especulação que ela tá fazendo na vida. Então, uma coisa vai alimentando a outra, e eu acho que pra esse primeiro momento do filme, isso funciona super bem. Mas quando a gente chega na segunda parte do filme, esses subtextos que estavam ali por trás desses poderes começam a dar mais as caras de uma forma que eu particularmente acho até literal demais. E aqui eu já deixo um aviso de spoiler, se você não assistiu o filme ainda, vocês podem pular aqui pro tempo indicado, que em palavras claras a gente vê que essa opressão que a mãe foi gerando pra filha criou essa vilã em outros multiversos. E aí pro final do filme a gente vai ter ali, por exemplo, cenas em que vão ter flashbacks dessa mãe em situações oprimindo essa filha. Você vai ter momentos em que essa filha vai explicar como ela foi traumatizada e o que ela se tornou por conta disso. E aí você tem até uma mensagem cafona no final do filme de que a bondade em caixa alta ali é o que os personagens devem perseguir para poderem se reconciliar e resolverem esses traumas do passado, que contra a bondade não há nada que possa superá-la. Então a sensação que eu tenho é que essa segunda metade decide ali descartar o que era subtexto, levar isso pro frontal e debater ali através de diálogos
que parecem que não são muito condizentes com aquela coisa completamente sem estrutura, sem pé nem cabeça que a gente tinha na primeira metade. Quando essa coisa meio sem pé nem cabeça aparece nessa segunda parte, surge mais como se fosse uma distração. Bom, Nathan, eu entendo o que você acabou de dizer dos seus argumentos. São argumentos que a gente já criticou várias vezes aqui no canal, em vários outros filmes. Mas eu não concordo aqui exatamente nesse filme. Quando eu fui assistir ele, eu já esperava que fosse um filme de super-herói, esses filmes que tem uma certa moral, em que esse personagem ele precisa, que é o bem contra o mal. Eu entendo que isso faz parte de uma estrutura já de filmes de super-herói e nem sempre isso me incomoda. Uma questão eu vou até trazer aqui um outro gênero de filmes como, por exemplo, de filmes de terror, né? A gente sempre fala que a gente gosta muito de filmes de terror, que por mais que tenha a questão da violência, que tenha essa questão do sobrenatural, alguns deles conseguem trazer uma questão social em cima do tema que eles estão discutindo. E aquele horror todo, tudo aquilo que acontece, faz parte do drama que aqueles personagens estão vivendo. E aqui nesse filme eu acho que ele consegue fazer isso também de uma forma semelhante também, porque veja, é uma mulher, é uma família asiática, mora nos Estados Unidos, essa mãe tem uma filha lésbica que ela tem dificuldades de aceitar, ela está toda endividada, ela está com problemas no casamento, ou seja, a vida dela está uma grande bagunça. Então eu acho que essa primeira parte em que ela começa a entrar nesses multiversos, em contato com outras versões dela mesma e tudo tá tudo muito sem explicação, eu acho que faz parte porque eu vejo como uma mulher que está bem perdida em torno de todos os seus problemas. Nessa segunda parte, eu acho que as coisas vão ficando mais evidentes porque ela vai entendendo aonde ela está, quais são os problemas que ela precisa enfrentar e o que ela precisa fazer para que aquilo se resolva. Então eu entendo que o filme que seja um pouco mais literal, com falas um pouco mais evidentes, né? Então pra mim é como se fosse um grande quebra-cabeça que tá todo perdido e ela não sabe por onde começar. E aos poucos, né, até no começo a própria personagem ela começa a falar, mas isso não faz sentido, né? A reação que ela tem é a mesma que a gente tem. Mas eu sinto que aos poucos ela vai tendo controle desse universo que ela está inserida. E a partir do momento em que ela é encarada como uma heroína, que ela precisa ser o bem, que é o bem contra o mal, eu realmente não vejo um problema nisso. Não sei se eu tô com o coração mais mole, né? Mas assim, eu gostei ali do drama ali de mãe e filha ali que acontece no final, a forma como as coisas se resolvem, né? De fato, o final dele é muito mais tradicional do que o começo. Mas eu acho que todo esse percurso, né, para que chegue nesse final um pouco mais tradicional, eu acho que ele é bastante interessante. Pois é, Éder, eu infelizmente tenho que discordar de você. Eu acho que você, quando comenta sobre a proposta do filme, é justamente nesse mesmo sentido que eu faço minha análise. A gente tem aqui um filme que segue esses códigos de obras de super-herói, mas tem essa chancela da 24, né? Porque como você mesmo disse, né? Em determinado momento esse filme ele deixa de ser uma experiência ali de ação, uma coisa mais visceral, uma coisa que não se leva a sério, para tratar de traumas familiares, de um debate muito mais profundo que pode até incorrer numa questão de suicídio, de questões de saúde mental, que são ali muito característicos de outros filmes da 24, que se encaixa perfeitamente com o que acontecia na primeira metade do filme, né? E aí quando a gente deixa esse subtexto de lado e tem essa guinada, a percepção que eu tenho é que o filme, ele acaba sendo muito mais tradicional no texto do que todas essas porra-louquices ali tentam fazer parecer. Mas eu queria focar especialmente nessa questão que eu falei da cena do pai que fala ali da bondade, que aí dá um shift na personagem. Se a gente tinha um niilismo ali no começo, agora a gente tem um otimismo bastante exagerado, né? Ou seja, né, como eu disse antes, né, se no primeiro momento ela abominava tudo que tinha no mundo dela e desejava o dos outros multiversos, agora é o contrário. Ela quer ali defender que a própria vida se mantenha exatamente da forma como estava no começo do filme. E ela vai convertendo todos os coadjuvantes que ela vai encontrando no lado numa cena longuíssima de 20 minutos. Ela vai ali um por um até, enfim, chegar na filha e poder fazer o mesmo, né? Tudo bem, né? Acho que a gente precisa aceitar a vida que a gente tem, né? E não as outras vidas que poderíamos ter, né? Nessa leitura de multiversos que a gente poderia fazer. Mas eu acho que também não é uma aceitação absoluta, né? A gente precisa aceitar as mudanças que vêm também nesse processo. E eu acho que isso não é uma característica restrita a esse filme, né? Acho que vários filmes sobre multiverso, no final, a grande moral do filme é essa personagem aceitar esse status quo, aceitar como tudo era na origem, aceitar essa vida da mesma forma como ele deixou e só não sabia ver do jeito bonito como tá vendo no final do filme. É o que esse filme faz, é como outros filmes também de heróis faziam. Só que aí vem a segunda discordância que eu tenho com o Éder. Eu não acho que esse filme seja tão maniqueísta quanto um filme da Marvel que você tem um vilão e um mocinho muito claro. Aqui, mãe e filha, no final das contas, não são nem mocinhas nem vilões. A gente entende que
faz parte desse relacionamento conturbado que uma família tem, passar por momentos de ódio, passar por momentos de amor. Ou seja, aceitar que tudo volte a como era no início, aceitar que essa bondade seja transformadora, é você passar por cima de problemas que levaram o marido dela a pedir o divórcio, é passar por cima de problemas de homofobia, é passar por problemas de dívidas, francamente, né? Eu acho que acaba sendo um discurso bastante ingênuo. Então, eu acho que se o filme ele defendesse a possibilidade de mudança, né? Não fizesse uma defesa moralizante, né? Como eu disse, do que seria uma família, né? Como até em certo momento parece que a mãe vai aceitar que a filha ali vá seguir a vida dela, só que de repente não, vamos trazer e harmonizar toda essa família diferente. Ou seja, se ele defendesse a mudança, eu acho que o filme seria muito mais revolucionário. Bom, Nathan, eu acho que eu discordo um pouco também, no sentido de você falou, mas parece que ela volta para o mesmo lugar, é quase que um status quo ali de ela aceitar a própria realidade. O que eu acho que acontece ali é um processo de transformação, mesmo que lento, dessa personagem. Porque no início ela tinha dificuldade de aceitar a filha homossexual e depois você vê que ela consegue aceitar melhor isso, que ela consegue aceitar que existem diferenças entre ela e as outras pessoas do próprio convívio dela, de que o casamento dela também não estava bom, talvez por uma certa dificuldade dela entender que ela também precisava mudar. Então eu não acho que é um discurso tão destoante assim, eu acho que faz sentido dentro do que aquela personagem cultivou desde o início do filme. Você vê que ela era uma pessoa totalmente intransigente, era uma pessoa que estava sem paciência para nada, era uma pessoa que não conseguia ver as pessoas que estavam ao redor dela, a não ser ela mesma, os problemas dela e o que ela estava afogada em todos aqueles problemas. Então eu acho que o filme ele tenta passar essa questão de que, olha, tudo bem, a gente tem nossas diferenças, chega aqui, vamos conversar e vamos tentar resolver, porque simplesmente vai embora, eu não vou mudar, eu vou ser homofóbica, vou ser simplesmente uma má pessoa e você vai seguir sua vida e tá tudo bem. Então eu acho que por mais que seja, possa até parecer um pouco ingênuo, eu achei bonitinho, assim. Eu gostei do desfecho, por mais que tenha sido esse desfecho tradicional, né? Eu acho que às vezes o clichê e o tradicional também podem funcionar muito bem para um filme. Eu acho que nem tudo precisa ser uma grande desconstrução. Cara, eu assino embaixo tudo o que você disse, de verdade. Mas é justamente essa transição ali paulatina que eu acho que não é o que acontece no filme, porque eu volto a falar. O grande momento de cisão, que ela ter esse objetivo pacificador ali com tudo, é quando o pai tem aquele grande discurso sobre bondade. Um filme que aposta tanto ali no surrealismo das imagens, nessa falta de sentido do mundo, nessa montagem aí meio epilética, eu acho que é um pouco decepcionante que a resolução venha de uma parada tão literal. Aliás, eu acho até engraçado, né? Porque o filme ele traz várias referências, né? Que vão de Ratatouille, Matrix, mas uma me chamou muita atenção, né? Porque tem ali uma referência clara aos filmes do Wong Kar-wai, né? Quando a gente tem ali o personagem indo naquele teatro com a moça, e aí tem aqueles olhares. Só que é muito engraçado, porque nos filmes do Wong Kar-wai as coisas elas são todas ditas através do corpo, né? Das relações corporais que os dois personagens ali vão interagindo no espaço. E aqui não, é tudo literal. Então, assim, eu acho que as outras referências são bem convenientes, mas eu acho muito irônico que essa que ele pegue acaba meio que sendo o completo oposto da abordagem que ele tem ali pra segunda metade do filme. Cara, eu entendo que aquela parte ali onde ele fala da bondade, né? As coisas aconteçam de formas mais rápidas, só que eu acho que não é ali que tudo muda. Na verdade, eu acho que tem outros pontos anteriormente ali no filme que já vão dando indícios de que essa personagem ela vai entendendo o valor que a família dela tem. Como, por exemplo, o primeiro obstáculo ali que ela preciso matar a minha filha, né? Que seria uma coisa extrema e ela fala, não posso fazer isso, eu vou salvar ela de outro jeito, porque eu entendo que mesmo com as imperfeições dela, eu posso amar ela. Então, assim, ali ela começa a travar uma luta para salvar a própria filha. Depois, quando ela vai conhecendo o marido dela em outras realidades, ela vai entendendo que aquela pessoa que sempre esteve ao lado dela era uma pessoa muito especial e ao longo do tempo ela estava deixando ele de lado também, né? Com as intransigências dela, que ela também possuía. Então eu não acho que é tão abrupto assim. Eu acho que as coisas acontecem por partes. Enfim, a gente não vai entrar num consenso como nunca aqui nesse canal, mas vocês comentam de que lado vocês estão até de um terceiro lado, mas eu queria trazer aqui uma última discussão que nem me atentou tanto aos olhos ali quando eu tava assistindo, mas eu fui, enfim, dar uma fuxicada o que pessoas asiáticas estavam achando, se sentindo representadas, né, como o Eder comentou,
Um filme de super-herói aí com vários personagens asiáticos que inclusive todos falam ali a maior parte do filme em mandarim. E pra minha surpresa eu vi que muitas criticaram o fato de esse ser mais um filme que reproduz uma tendência que a gente vê ali nesse cinema americano de criar um estereótipo do que seria essa família asiática nos Estados Unidos, no Ocidente. E ó, vai seguindo aqui comigo. São essas histórias de filhos que se rebelam dos pais e que vão para os Estados Unidos, que tem ali a primeira geração que é nascida fora da Ásia, que acaba sendo um pouco rebelde, que tem um patriarca de mente fechada, tem uma mãe mais dura, que reforça ali as tradições asiáticas e que aos poucos vai cedendo para uma coisa mais empática e mais agradável. No fundo, por trás desse discurso que a gente vê em filmes como, por exemplo, Shang-Chi ou o Red aí da Pixar, é meio que uma abominação dessa cultura asiática, dessa coisa de personagens que não se adequam a essa realidade ocidental mais civilizada, que aos poucos precisa ser domesticada, para aí sim ter um final feliz, que a gente entende que tá todo mundo ali de bem com todos, e você tem uma família ali super estruturada agora, completamente ocidentalizada. Então assim, eu repito, né, eu não tive essa impressão enquanto assisti ao filme, acho que essas outras questões que a gente comentou aqui me saltaram mais aos olhos, mas conforme eu fui lendo e aí rememorando, eu acho que de fato isso é uma tendência que, como a gente critica aqui filmes com personagens LGBTQIA+, que basicamente a trajetória deles é poder ser aceito pelo mundo, e aí tem essa trajetória de sofrimento até isso eu conseguir, e a gente talvez precisasse dar um salto, né, passar por uma outra narrativa em que isso fosse completamente aceito e a gente pudesse contar histórias que personagens héteros têm no cinema, a gente pode questionar isso também, e é uma coisa que a gente pode ficar de olho aí pros próximos filmes que a gente assistir. Inclusive eu vou deixar uma dessas críticas aqui na descrição, se vocês tiverem interesse para entender com mais detalhes ali o que ela estava querendo dizer. Bom, Nathan, sobre essa questão, é difícil dizer, né? Primeiro porque eu não sou uma pessoa asiática, nem descendente, não moro nos Estados Unidos, eu não tive essa impressão também, mas, né, tô falando de um outro ponto de vista. Mas eu vi muito uma linguagem universal ali, de uma mãe difícil, de uma vida muito difícil, que os traumas da vida foi deixando ela mais endurecida, né? E com dificuldades de aceitar, por exemplo, até a própria homossexualidade da filha por conta de gerações diferentes, né? Mas como o Nathan mesmo disse, acho que a gente não chegaria aqui a um consenso e eu acho isso ótimo, porque é bom que vídeos assim a gente consegue trazer dois pontos de vista totalmente diferentes de um mesmo filme. Mas agora chegou aquele momento maravilhoso do dia, que é o momento do Vim Te Recomendar, não é, né, senhor Nathan? E eu tenho certeza que você trouxe aí pra nós uma dica aí que tem a ver com o universo do filme, ou não? Quase isso, Éder. Eu queria recomendar aqui hoje uma página chamada A24 Brasil. Esse filme é da A24, como a gente disse, a gente vem fazendo milhares de vídeos aqui sobre a A24. Se você também é cachorrinha da A24, eu acho que é uma boa você seguir, porque não é uma página oficial, não tem nada a ver com a distribuidora lá nos Estados Unidos. É, na verdade, ali gerida por pessoas fãs, que estão o tempo inteiro atualizando quando esses filmes vão chegar no Brasil, se vão chegar, dando atualizações de novos filmes que vão chegar, onde esses filmes estão disponíveis no streaming. São várias questões que às vezes vocês perguntam pra gente, a gente não sabe responder. Tem ali uma página que faz isso só pra todos os filmes da 24, então se você é fã, eu acho que vale acompanhar. Boa, Nathan, sempre com ótimas dicas aqui pra gente. Então a gente encerra aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber de que lado que vocês estão, se vocês não estão de lado nenhum. Não se esqueçam de curtir se vocês assistirem esse vídeo até o final. Não se esqueçam também de comentar e de compartilhar, de dizer aí para trazer, de dizer para os outros que o nosso canal é maneiro, para que a gente possa crescer cada vez mais e para que o nosso canal torne ainda mais relevante, para que a gente traga mais críticas de filmes brasileiros. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Um grande beijo aqui, ó. Tchau.